Cartoleiros e cartoleiras, o mercado já está aberto e podemos então conferir quais os jogadores que mais pontuaram, os que mais valorizaram e quantos pontos fizemos. Antes, obrigado pela adesão na Liga Gazeta do Cartola e se inscrevam no canal para que possa tornar viável a ideia de premiar vocês. Vamos então fazer uma análise de como foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e avaliar os desempenhos dos jogadores e também ver se as dicas que eu dei no vídeo anterior foram válidas ou não. Porque eu sou assim, eu gosto de estudar tudo isso para saber se tive mais acertos do que equívocos e dou a cara a tapa mesmo. Não vou ficar só falando, olha, tá vendo aquele jogador que eu indiquei, ele fez muitos pontos. Eu vou mostrar também quais foram as decepções da rodada. Bom, vamos então começar pelos confrontos e deixando o clubismo de lado, vamos ser realistas. Fluminense 3, Figueirense 0. Já esperávamos uma vitória do Fluminense mesmo, mas acho que a maioria queria que o Sobis batesse o pênalti no lugar do Fred, né, para pontuar mais, já que o Sobis estava presente em quase todos os times do Cartola. Inter 1, Vitória 0. Vitória normal, mas acho que os cartoleiros queriam mais gols do Inter, não é? Chapecoense 0, Curitiba 0, era uma partida meio imprevisível mesmo, não tendo goleada para um dos dois lados, qualquer outro resultado seria normal. Muita gente colocou o técnico do Chapecoense, então acho que queriam a vitória do Chapecoense. São Paulo 3, Botafogo 0, São Paulo era favorito mesmo, os jogadores baratos do São Paulo arrebentaram. Atlético Paranaense 1, Grêmio 0, nada de anormal, mas muita gente colocou o goleiro do Atlético no time e ele acabou não jogando. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0, resultado normal, depois veremos mais detalhes desse jogo. Bahia 1, Cruzeiro 2, esse jogo também eu considerava imprevisível, porque apesar de sabermos que o time do Cruzeiro era melhor, não sabíamos como seria o time reserva. E o Lomba não defendeu nada e aí decepcionou muita gente também. Flamengo 0, Goiás 0, aí eu acho que a maioria esperava a vitória do Flamengo e ela não veio. E o Alexandre, hein? Santos 1, Sport 1, ninguém esperava que o Sport fosse conseguir um empate. Criciúma 1, Palmeiras 2, eu imaginei que fosse dar empate, mas um resultado dentro um pouco da lógica. Bom, vamos agora aos desempenhos dos jogadores, começando pelos goleiros. Eu tô aqui na tela com a ordem dos que mais pontuaram. Eu tinha indicado os mais baratos, o Dida e o Vanderlei, e eles fizeram pontuação mediana. E o Lomba e o Bruno decepcionaram. Eu não tinha indicado o goleiro do Atlético Paranaense, ele nem foi para o jogo. Mas também não tinha indicado o Renan do Goiás, que foi o melhor goleiro da rodada. Nas laterais, 100% de acerto, com exceção do Cicinho, que eu só não indiquei porque ele era muito caro. O Douglas, minha primeira indicação, foi o melhor da rodada. E depois, na sequência, logo veio o Ednei, o Cláudio Vinck, o Alex Silva. O Carlinhos também estava caro e o Wagner eu cheguei a indicar para aqueles que achavam que o Corinthians iria ganhar do Atlético Mineiro. Corinthians não ganhou, ficou no 0-0, mas por não ter tomado gol, já garantiram pelo menos os 5 pontos aqui do Wagner. Bom, então eu fiquei muito feliz pelas laterais, porque quem seguiu minhas indicações se deu bem, até porque eu recomendei jogar com 2 laterais, e não no esquema 3-4-3, onde o time abre mão dos 2 laterais para jogar com 3 zagueiros. Agora chegamos nos zagueiros, também quase 100% de acerto, Antônio Carlos, Chicão, Paulão, Elivelton, todos eles com boas pontuações, todos eles valorizaram. Os 2 do Santos, que eram boas apostas, acabaram decepcionando. Destaque positivo para o Drauzio do Atlético Paranaense e para o Kleber do Corinthians. E negativo para o Nirley, que fez o gol contra, mas também não vi ninguém que tivesse indicado ele ou até mesmo escalado. Vamos agora falar dos meias. Me surpreendeu o Petros do Corinthians, era a sua estreia e ele foi o que mais pontuou com 7 roubadas de bola. Logo depois veio o Anderson Talisca. Eu tinha recomendado para quem postava no Bahia, o time perdeu, mas ele fez o gol, então valeu. Assim como o Marlone, que eu também dei como opção, caso optasse por vitória do Cruzeiro. O chileno Aranguiz, boa indicação e também foi bem. O D'Alessandro, eu imaginei que ele iria fazer muitos pontos e recomendei para aqueles que quisessem gastar mais. E logo na sequência o Paulo Baier, que além de eu ter recomendado, eu também acabei colocando no meu time. Quem me decepcionou no caso foi o Alan Patrick, que também estava no meu time.
E ainda falando dos meias, desses aqui que fizeram pontuação negativa, graças a Deus não teve nenhuma indicação minha não, então mais acertos do que erros também nas meias. Eu vou deixar os atacantes para depois e falar antes dos treinadores. A maioria foi no Gilmar Dalpozo, que não era a melhor opção, mas era o mais barato, e pelo menos ele valorizou. E no ataque, hein? Fred e Luiz Fabiano precisavam fazer bastante pontos para valorizar e fizeram. E aí eu tinha recomendado Geovânio, Rafael Sobis, Alexandro e Rafael Moura, sendo que 2 foram excelentes e 2 não. E agora vamos prestar aqui atenção no sistema de valorização desta primeira rodada. O Fred e o Geovânio fizeram quase a mesma pontuação, enquanto um valorizou 4,61 cartoletas e outro 9,31. Porque, como eu havia dito na primeira rodada, quanto mais caro era o jogador, mais se esperava da pontuação dele. Por isso que, dentre os jogadores que mais valorizaram, todos eram baratos e agora ficaram caros. Já entre os que desvalorizaram, olha só o Ronaldinho Gaúcho e o Jadson, se esperava muito deles e eles não fizeram nada. Agora, muito cuidado para o sistema de valorização da segunda rodada. Durante a semana eu vou postar um vídeo sobre como vai funcionar este sistema na segunda rodada, que é diferente de como foi na primeira. Então não deixem de assistir os próximos vídeos para que vocês não percam o patrimônio que vocês já conseguiram. E nessa rodada, para quem fez acima de 70 pontos, eu dou os parabéns, assim como para aqueles que acumularam mais de 35 cartoletas, também estão aí bem acima da média. Quem não alcançou estas marcas, não se decepcionem porque no Cartola o que vale é a regularidade das 38 rodadas. Reflitam, vejam onde erraram e uma prova disso é que eu vou mostrar para vocês agora. Nós estamos na página da Liga Nacional e vamos conferir agora o time que está em primeiro na tabela geral e ver o time que ele escalou. Pois aqui está, é o Avante, né, fez 139,99 pontos e aqui os jogadores e mais o técnico que ele escalou. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber que 8 desses jogadores estavam entre as indicações do Gazeta do Cartola, sem contar que o Conca eu não indiquei e ele nem fez uma pontuação boa. Então a gente vê que é possível se recuperar sim ao longo do campeonato. Já na nossa liga, o time que está em primeiro lugar é este daqui. E se a gente prestar atenção na escalação dele, a gente vai perceber que o único jogador que não foi citado por mim no vídeo passado foi o Marcos Assunção. E que mesmo assim não é o jogador que fazia grande diferença na pontuação dos outros times. Eu também sempre gosto de repetir que eu não sou o dono da verdade, tanto que eu nem fiquei entre os primeiros da nossa liga. Aliás, parabéns especial aos times Léo 22 Fla FC, Manuela FC 14, Gibbs FC, Nina e Rei Charles. Já estou em contato com o primeiro colocado para ele nos ceder uma entrevista, que acho que vai ser muito interessante para todos nós. Galera, obrigado pela participação na Liga Gazeta do Cartola e se inscrevam no canal do YouTube, que é muito importante para que eu possa tornar viável a ideia de premiar vocês. Um abraço e não percam os próximos vídeos.